Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí como você está comprando o seu chip da Federal através do link. Ok galera, algumas pessoas têm dúvida em estar adquirindo através do link. Para quem não mora aqui em São Luís, mora em outra região, tem a forma de pedir através do link. Eu vou estar aqui ensinando aqui através desse vídeo. Você vai aqui entrar no link, esse link aqui, ó, compre através do link. Você vai clicar nesse link aqui, ó. Quando você clica nele, vai redirecionar para a página da Federal Associados, que é o site, ok? Você vai aqui, ó, vai dando na página aqui da Federal Associados e você vai descer aqui, ó, procurar aqui, ó, por plano Pérola. Deixa eu dar uma carregada aqui, ó. Você vai descer aqui até lá embaixo. Espera dar uma carregada no site. Você vê aqui o plano Cristal, o plano Esmeralda. Esse aqui é o nosso, que é o plano Pérola, que tem as 4 operadoras disponíveis para você estar adquirindo um desses planos, ok? Você vai dar uma clicada em cima dessa imagem e vai dar uma carregada novamente e você vai descer aqui embaixo novamente. Aqui vai aparecer as informações, agora com os planos atualizados aí da Vivo, Claro, Oi e TIM, ok? Todos esses aí vão estar disponíveis agora. Você vai clicar em associar-se ao plano, entendeu? Clica nessa barrinha verde aqui e a partir daí, ó, você vai agora ter um cadastro para fazer, entendeu? Para estar adquirindo o plano. Aqui você vai colocar o CPF do titular, do interessado. Eu vou colocar aqui esse CPF aqui, só de exemplo. Colocar esse aqui, ó, só de exemplo. Aí vai clicar em verificar CPF. Aí vai aparecer seu nome aqui, ó. Seu nome vai aparecer completo aqui e você vai confirmar se é você mesmo. Aqui, por exemplo, eu vou clicar e depois que clicar, vai aparecer esse restante aqui de cadastro, ok? Aqui você vai colocar seus dados normais, data de nascimento, vai aparecer automaticamente, ativo o OTAN, coloca aqui, ó, já vai diretamente no formato da data de nascimento, beleza? Aqui você vai colocar um telefone ativo que você usa para receber e fazer ligações. Colocou aqui você pode colocar outro diferente. Caso você não tenha outro celular, pode repetir o mesmo aqui do primeiro campo, ok? O e-mail, você vai colocar um e-mail ativo, um e-mail que você use para receber e mandar e-mail para alguém. Colocou aqui certinho, pode ser qualquer tipo de e-mail, Gmail, Outlook, Hotmail, não importa qual tipo de e-mail seja, sendo um e-mail válido para ter contato, é o que é importante. Aqui na parte do CEP, você vai colocar um CEP válido, ok? Por exemplo, eu vou colocar aqui o meu CEP, a minha cidade. Após você colocar esse CEP, ele vai carregar um endereço. Dependendo do teu tipo de CEP, ele vai carregar esse endereço aqui, ó. Só por exemplo, ok? Ó, ele carrega o endereço, aparece a cidade, aparece também o estado, às vezes aparece também o nome da rua, o número, mas se não aparecer você completa, entendeu? Vai colocar o endereço, que é a rua que você mora, você vai colocar, ok? O número, vai colocar o número certinho da sua casa, ok? Coloca lá o número e o bairro você vai colocar também o bairro que você reside. Colocou o bairro, complemento, muito importante também você colocar o complemento, por quê? Porque o correio ele precisa de referência, e se não tiver referência na sua carta registrada, fica difícil para ele entregar a sua encomenda. Então coloca um complemento, um ponto de referência bem conhecido, você coloca aí, caso ele não ache seu endereço pelo número ou pela rua, ele vai por esse complemento aqui encontrar o seu local, ok? Colocou isso tudo aqui, a cidade já vai aparecer automático, né? Caso você more no Paço do Lumiar, você vai colocar, aí aparece o estado. Esse cupom de desconto aqui, para quem vai pedir pelo link, não necessita colocar nada. Deixa em branco aqui, porque você vai pedir diretamente da empresa. Aqui na parte de frete, você vai colocar sempre, deixar aqui, carta registrada, dia de postagem, mais 12 dias úteis. Esse aqui é a opção mais barata de frete, ok? Para quem vai pedir pelo link e aguardar os correios entregar na sua residência. Deixou aqui clicado aqui, ó, em carta registrada. Vamos para a parte mais interessante, que é o plano que você vai querer adquirir. Ó, com os planos novos atualizados, agora temos aí o
Vivo 5 GB de internet limitada e ligações limitadas para todo o Brasil. Esse aqui é um plano novo agora, que foi atualizado. Aí temos também o de 20 GB sem ligações, temos os de 40 GB sem ligações também, todos da Vivo, com redução de 512 kbps, que roda YouTube, Netflix à vontade. Para quem vai querer o da Claro, tem o da Claro com 20 GB com ligações para todo o Brasil, ok? A redução é um pouco abaixo do da Vivo, mas mesmo assim roda apps, dá para abrir site, dá para fazer pesquisa, ok? Então é uma internet que dá para usufruir bastante durante um mês. A Oi também nós temos aí o de 20 GB com ligações limitadas para todo o Brasil. E agora essa novidade, que é o Oi 100 GB com ligações limitadas para todo o Brasil, ok? Fora que esse da Claro e Oi, eles têm também apps ilimitados, entendeu? Que não gasta da franquia. Ou seja, você vai usar WhatsApp, Messenger, Spotify, Facebook, Twitter, sem gastar da franquia, ok? Então é uma novidade a mais. E temos o da TIM também, que é 20 GB, ligação limitada para todo o Brasil, ok? Antes era só 6 GB, agora teve um aumento de 6 para 20 GB, que ficou aí mais interessante. Para quem só tem cobertura da Vivo ou da TIM, é uma opção bacana aí para estar adquirindo, ok? Então, você vai clicar no plano que você quer receber em casa, o chip que você quer receber. Se quiser da TIM, você vai clicar aqui TIM e vai aqui clicar em finalizar. Clicou em finalizar, vai redirecionar lá para o seu Back Office, que vai ser uma página lá que você vai ter acesso exclusivo com seu CPF, onde você vai poder gerar o seu boleto de adesão, tá consultando saldos, abrir atendimento, ou seja, é uma plataforma incrível que você vai fazer tudo por lá, ok? Finalizou lá, vou estar mostrando aqui o boleto de adesão, que é o boleto que você vai pagar para estar recebendo um chip diretamente no seu endereço cadastrado, ok, galera? Para mais dúvidas aí, se inscreva no meu canal aí, deixa um like. Eu vou estar deixando meu contato embaixo também, para caso você queira entrar em contato comigo. Vou deixar o grupo também aqui para tirar dúvidas. E até mais, galera.